Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra gravar um tutorial de maquiagem pra vocês, de uma maquiagem super rápida, super fácil e muito bonita, que é muito fácil de ser adaptada e que vocês com certeza vão conseguir adaptar com as cores de sombras que vocês têm aí em casa, tá bom? Então essa maquiagem ela é bem versátil pra qualquer ocasião, na verdade não tem uma regra pra usar essa maquiagem não, tá? Eu usaria essa maquiagem até pra comprar pão de tão bonita que ela é, sabe? Mas enfim, gente, uma maquiagem bem versátil pra qualquer coisa. Então se você gostar desse vídeo, não esquece, por favor, não esquece de dar joinha, de comentar e compartilhar com os colegas, né? Porque isso daí é importante, né? Então, gente, até a próxima. Tchau! Bom, gente, bora começar. Então aqui eu já fiz a pele, já fiz contorno, já fiz sobrancelha, já corrigi olheira, já fiz tudo que deveria. E aqui tá a metadinha pronta. E aqui essa outra metade eu não fiz nada ainda, só passei o corretivo pra adiantar um pouquinho, tá bom? Então o corretivo ele vai servir pra deixar a sombra mais fixada, deixar a sombra mais viva. Então eu apliquei um pouquinho só na pálpebra pra ajudar a gente, tá bom? Então bora lá! Gente, eu vou começar usando essa paleta aqui, ó. Pera aí. Vou começar usando essa paleta aqui, que é da Contém 1 grama, que é aquela paleta Color Me, sabe? Aquela que você monta, eu acho que esse é o nome dela, aquela que você monta de acordo com seus gostos e tudo mais. E eu vou começar usando essa sombra aqui, ó, que ela é um pouquinho assim, ela é um pouquinho roxa, ela tem um fundo meio roxo, um fundo meio cinza, sabe? Uma cor assim, um pouquinho definida, digamos assim. Não sei definir que cor ela é, mas se você não tiver essa cor, você pode usar perfeitamente um marrom, um roxo, que dá super certo. Então eu vou pegar essa sombra com esse pincel aqui, ó, que é um pincel fininho, um pincel de detalhe, um pincel bem fácil de se achar. Eu vou pegar a sombra. Quando a gente pegou essa sombra, eu vou começar aplicando aqui, ó, bem na dobrinha do olho, sabe? Sabe quando você fecha o olho assim e você olha pra baixo? Você consegue ver a sua dobrinha do olho, então a gente vai pegar essa sombra e vai fazer tipo um contorno aqui, ó, sabe? Nada muito perfeito. Quando eu apliquei a sombra, eu vou vir com um pincel, esse daqui, que ele é um pouquinho fofinho, ele é um pincel de esfumar menorzinho, tá? Então eu vou vir e vou esfumar tudo isso daqui com movimentos de vai e vem e movimentos circulares, tá bom? Então esfuma bastante pra não deixar marcação. E eu pego bem na ponta do pincel pra ficar tudo muito suave. Depois que a gente esfumou um pouquinho, a gente vai voltar com outro pincel, só que dessa vez vai ser um pincel um pouquinho mais fofinho, porque ele vai facilitar o nosso esfumado e vai deixar ele ainda mais suave. É importante que a gente pegue sempre na ponta do pincel, porque assim a gente sabe controlar, sabe? A intensidade do esfumado. Então aqui, ó, se você quiser, você pode usar uma fita, um durex aqui no final e tudo mais, só que eu prefiro esse formato de olho um pouco mais aberto, sabe? Porque eu acho que fica até mais fácil na hora de fazer o delineado. Mas se você tem dificuldade de fazer o delineado, começa com durex aqui no final, porque depois pra traçar fica mais fácil. Depois que eu esfumei, eu vi que ficou suave, agora a gente vai pegar um pouquinho mais dessa sombra. Então eu pego mais um pouquinho dessa sombra e aplico aqui, ó. Bem na pálpebra. Na pálpebra não, no côncavo. Aplico de novo e esfumo bem, ó. Depois que a gente fez isso, agora a gente vai vir com uma outra sombra por cima dessa daqui, aplicando aqui no côncavo, que vai ser uma sombra marrom, tá? Eu vou usar essa sombra marrom aqui, que ela é um pouquinho mais... é um marrom um pouquinho mais frio. E essa daqui é uma paleta da Fenza, tá? Então essa paletinha aqui pequenininha, ó. Bem baratex, muito fácil de achar. Então eu venho com essa sombra marrom e venho com outro pincel, que é esse daqui. É um pincel de esfumar também. E venho com essa sombra marrom e aplico aqui, ó. Bem por cima dessa daqui, pra gente fazer uma transição. Depois, quando a gente aplicar a sombra principal na pálpebra, isso tudo vai ficar ainda mais bonito. Esse esfumado vai ficar ainda mais bonito. Então a gente trabalha bem aqui pra depois a gente finalizar a make com
um grande estilo. Ok, fiz isso. Agora a gente vai vir com outro marrom só pra finalizar aqui o esfumado, que agora vai ser esse mesmo marrom não, vai ser esse outro tom de marrom aqui, que é um pouquinho mais claro do que os demais aqui. Então eu venho com esse tom de marrom e aplico por cima, pra ele deixar ainda mais suave. Dá pra gente fazer essa maquiagem só em tons de marrom, tá? Então, se você não tiver uma sombra igual aquela lá da Contém 1 grama, dá pra você fazer aí com as sombras que você tem em casa, tá? Porque o segredo é sempre o mesmo. É sempre esfumar, construir uma base aqui no côncavo. Então é sempre a mesma coisa, tá? Só muda um detalhe ou outro em determinadas maquiagens. E depois que a gente fez isso, agora a gente vai usar a sombra principal. Mas antes de usar a sombra principal, eu vou vir com o corretivo de novo. Eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta, mas pode ser qualquer um. E vou aplicar um pouquinho aqui, ó, no centro da pálpebra. Venho e espalho por toda a pálpebra. Depois que eu fiz isso, agora eu vou vir com essa paleta aqui, ó, que é uma paleta da Fenza. Então é uma paleta super barata, muito barata mesmo. Eu acho que eu paguei R$16 nela, de tão baratinho que foi. E eu vou usar... Ela é uma paleta de sombra 3D, tá? Então são sombras bem pigmentadas, que geralmente não precisa de muito esforço pra aplicar, sabe? Não é aquele tipo de sombra dura que é difícil de aplicar, sabe? Então eu vou usar essa daqui, que é um vermelho, sabe? Uma sombra meio rosa. Enfim, na hora que a gente coloca ela na pálpebra, ela meio que se modifica de cor, sabe? Então ela é muito legal. Então eu venho com esse pincel aqui de sombra, pego a sombra assim, ó, dou bastante batidinha nela pra aplicar no olho, tá bom? Então eu começo dando batidinhas, ó, pra sombra se fixar. Então assim, é interessante, se você não tiver corretivo, pode ser corretivo em bastão, pode ser corretivo líquido. Se você não tiver corretivo, você pode usar o primer. Se você não tiver primer, você pode usar um fixador de maquiagem aqui, você pode usar você pode usar até mesmo água, sabe? Umedece o pincel na água e passa na sombra, que já dá uma fixada bacana. Então assim, tem várias opções aí. Eu, como eu não tinha primer, né, então aí eu usei o que eu tinha, que era o corretivo. Então assim, a sombra, ela vai grudar aqui nesse corretivo e não vai sair por nada, gente. Não vai sair por nada. Então eu aplico desse jeito, ó, aplico até aqui um pouquinho acima da linha do côncavo. Eu aplico aqui, ó, bem na divisa, digamos assim, da pálpebra e do côncavo. E aqui na raiz dos cílios, porque sempre fica aquela pontinha sem sombra aqui, né? Então eu fecho bem o olho e aplico. Tá vendo que ficou essa marcação? A gente não pode deixar desse jeito, porque, olha, fica muito feio, fica muito esquisito, sabe? Parece que a sombra tá partida e fica feio demais. Ó, desse lado a gente tem uma sombra assim mais sutil, tá vendo? A gente nem sabe onde começa e nem sabe onde termina, de tão sutil que tá. Então a gente precisa fazer essa transição aqui de sombras pra deixar ainda mais bonito o efeito, né, gente? Não adianta ter uma sombra maravilhosa e deixar ela desse jeito, assim, sabe? Cortada, partida, dividida. Não dá. Aí eu vou voltar com esse mesmo marrom aqui, o marrom mais clarinho, o último que a gente usou, e vou aplicar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa divisão aqui, ó, que ficou. Então eu aplico bem aqui, ó, e esfumo de novo, gente. Esfumar é o segredo de tudo. Eu aplico aqui, ó, dou aquela leve, aquela ligeira esfumada. Essa é a última esfumada, tá? Prometo. Pelo menos a parte de cima, né? Porque a parte de baixo a gente ainda vai precisar esfumar o lápis, mas a parte de cima, essa é a última. Aí, ok. Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer o que, Letícia? A gente vai usar o lápis preto, tá? Eu vou usar esse lápis preto aqui, que é da Natura. E ele é bem pigmentado, então eu vou aplicar aqui na raiz dos cílios. Vou aplicar aqui, ó, com vontade. Eu gosto muito de lápis preto, mas se você preferir um bege ou até mesmo marrom, tu pode usar, tá? Mas eu gosto mais do preto, porque deixa um olho assim mais dramático, um olho mais pesado. Isso vai de gosto.
Então eu aplico bastante, assim, ó, sujo bastante a raiz dos cílios. E fica desse jeito, ó. A gente pode sair desse jeito? A gente pode sair desse jeito, fica muito feio. Aí eu venho com esse pincelzinho aqui, ó, de topo reto e vou esfumar esse lápis, porque é importante. Eu vou esfumando, esfumo isso daqui pra deixar o olho bonito, né, gente? Porque não dá pra sair com lápis preto sem esfumar. Eu, pelo menos, não consigo. Eu acho que fica muito feio. Acho que meu olho já é pequeno, então quando eu passo o lápis preto e não esfumo, meu olho fica menor ainda. Então, esfumar o lápis preto é muito importante. Que ainda não acabou, porque agora chegou uma hora muito importante, né? Que é a hora da gente passar um pouco de sombra preta. Eu vou usar essa sombra preta aqui da Contém 1 grama, que ela é muito pigmentada. Ela é muito pigmentada mesmo. Então eu venho e vou aplicar aqui, ó, pra deixar essa raiz aqui ainda mais escura e pra fazer com que esse lápis não derreta. Porque se eu não aplicar essa sombra, se eu não aplicar a sombra preta aqui embaixo, o lápis vai acabar derretendo, então vai escorrer e aí tu vai virar um panda mesmo, sabe? Gente, aqui na parte de baixo já tá toda pronta e agora a gente vai pra parte do delineado, que é uma parte muito importante que dá uma levantada na maquiagem, literalmente, deixa o olho ainda mais bonito, mais poderoso. Eu vou usar essa canetinha aqui da Vult, que ela é bem bacana e bem prática pra fazer delineado. Então, se você tem sérias dificuldades, como eu já tive e ainda tenho pra fazer delineado, use ela, compre ela que tu vai gostar, porque ela é ótima, ela é incrível, ela facilita muito a nossa vida. Então eu vou traçar aqui rente à sobrancelha, tá? Rente à sobrancelha não, em direção à sobrancelha, tá? Que nem esse daqui, ó, fiz esse daqui mais puxadinho, em direção à sobrancelha. Então o outro eu vou seguir essa mesma linha, tá bom? Se você não gosta de delineado, que eu acho muito difícil, você pode simplesmente passar um lápis preto aqui na raiz dos cílios, que já dá um super efeito, tá bom? Mas eu sou abusada e eu vou usar o delineador, sim, tá bom? Então, bora lá! Então, gente, depois de fazer a parte mais legal de todas, que é o delineado, agora a gente precisa passar a máscara de cílios. Se você não quiser passar a máscara de cílios, pode colocar os cílios postiços, mas eu vou usar a máscara de cílios, eu vou usar essa daqui, que é da Eudora Soul, e ela é incrível, gente. Ela deixa os cílios assim, ó, pá, tipo, bem gigantes. Então eu vou aplicar aqui, aplicar várias camadas, porque essa maquiagem merece várias camadas de rímel. Pronto, gente, agora eu apliquei a máscara de cílios e passei uma sombra iluminadora abaixo da sobrancelha e aqui rente ao cantinho interno do olho. E foi só isso, gente. No olho é só isso, então fica desse jeito, ó. Agora de batom, eu fiz uma escolha bem legal. Eu escolhi dois do Pausa para Feminices. Então eu escolhi o Bella, que é esse rosa aqui um pouquinho queimado. É um rosa bem cor de boca, bem bonito. E eu apliquei ele por baixo. E por cima eu usei esse daqui também, ó, do Pausa para Feminices.
essa misturinha que ficou desse jeito, ó. Esse foi o resultado final da maquiagem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma maquiagem bem rápida de fazer e bem fácil, que serve pra qualquer ocasião, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!